Bem-vindos todos. Bom, no episódio de hoje eu vou dar uma dica aqui de como fazer a coleta de informações, coleta de forças, quando você vai modelar um sistema e tem alguma parte dele que você não consegue acessar com precisão. Então, por exemplo, se aqui nesse loop de dilatação eu tivesse uma válvula aqui no meio, ou de repente um flange, sei lá, que eu não quero modelar agora, então eu preciso substituir a presença disso por uma simplificação. Eu coloquei aqui uma barra exatamente como uma linha, exatamente como o resto do modelo, e eu vou precisar mais tarde coletar que esforços estão acontecendo nas extremidades aqui para poder jogar isso para uma simulação em 3 dimensões, né, do corpo em si, né, que eu estou removendo daqui. Então você faz os trechos em separado, o trecho 1 e o trecho 2, e o trecho aqui que eu vou colocar como substituído, né, que chamei de válvula, e eu não posso juntá-los, porque eu vou precisar que os pontos aqui nas extremidades sejam distintos, coincidentes, mas distintos. Então já fiz aqui o estouro, né, o eclatê dessa estrutura nos vértices dele, né. Deixa eu apagar aqui essa. Aqui é o primeiro vértice, segundo vértice. No trecho 2, mesma coisa, primeiro vértice, segundo vértice. E a válvula também, já fiz o estouro com 2 vértices. Você vê que as extremidades da válvula coincidem, os vértices de extremidade da válvula coincidem com os vértices de extremidades dos 2 trechos do restante do modelo. Indo aqui para a seção de malha, eu também fiz as malhas em separado. No caso... Opa, não é isso. A malha do meio só com 2 nós. E lá na parte de definição do modelo, eu fiz a leitura das 3 malhas, trecho 1, 2 e válvula. Fiz aqui o assembly de 2 malhas e fiz aqui o assembly da 3ª malha. Em cima disso, defini aqui o modelo. No caso aqui, para eu não me preocupar com questões de pressão interna nem nada, eu coloquei só o PODE, mas poderia ser também o Toyo, né, que é o modelo de tubulação. E nas propriedades dos elementos eu coloquei os mesmos valores para todo mundo. Espessura e raio, todo redondo, 2 centímetros e 10 centímetros de raio. Ok, materiais. Aqui vem um pequeno truque. No material, eu tenho um material macio, né, que é o padrão, aço aqui na fase elástica, né, 200 GB, 0,3 de Poisson e tudo mais. E aqui eu coloquei um material rígido. Por que eu botei um material rígido? Eu coloquei ele aqui, no caso, com 3 ordens de grandeza acima da rigidez do aço, né? Coeficiente de elasticidade. Eu vou pegar esse material rígido aqui, vou botar o soft nos 2. Deixa eu abandonar isso aqui. Tá. Vou buscar só os grupos. Ok. Então aqui os grupos em que eu botei o material rígido são esses, os 2 trechos, 1 e 2. E onde eu botei o material rígido só na válvula, naquele muito mais duro. Para que isso? Eu não quero que ele introduza flexibilidades que esse sistema não tem. Então, se eu
arrochar a rigidez, qualquer deslocamento que eu precise acomodar aqui no meio vai ser totalmente acomodado pelos dois trechos de tubo, de tubulação, e não pelo corpo que eu coloquei aqui no meio. Isso vai maximizar a minha reação de força, então me deixa mais seguro, né? Coloca um envelope mais seguro quando eu for avaliar o item que eu removi do modelo. E aqui entram as condições de contorno. Vamos começar aqui com dois elementos. O primeiro, este daqui, né? O primeiro nó do trecho 1, onde eu coloquei uma ligação engastada. E o segundo nó do trecho, o nó extremo do trecho 2, deixa eu só acertar aqui a malha, tá, o nó extremo aqui do outro trecho, onde eu coloquei um deslocamento em X, e só em X, né, tá recuando aqui um pouco, e todo o resto bloqueado, então não gira, não flexiona, não desloca em nenhuma outra direção, só em X. Como se isso aqui fosse uma dilatação que está entrando aqui nesse item, né, nesse componente de uma rede de tubulação, uma dilatação vinda de um trecho muito maior, né? Então ele vai acontecer independente do que for. Essa segunda operação aqui, eu vou ter aqui. O que é o liaison DDL? É a montagem de uma restrição multiponto, onde eu vou colocar equações algébricas que relacionam os graus de liberdade de um nó aos graus de liberdade de um outro nó. No caso que como que eu fiz? Eu não fiquei fazendo isso aqui todo aqui na interface. Eu fiz a primeira na interface, depois vim aqui, editei texto e saí fazendo copia e cola para todos eles. Então, o que significa esse primeiro trecho aqui? Eu estou montando uma equação com o coeficiente 1 multiplicando dx do nó TR1B, que é aquele nó que encosta na válvula do trecho 1, menos uma vez o dx do válvula A, que é o trecho da válvula que encosta no trecho 1. Então, nessa extremidade aqui, deixa eu ver se volta, não volta, tá. Nesse trecho aqui, eu tenho aquela primeira equação, né? Aqui está o TR1B, que é o nó da extremidade, e o VLVA, que é o primeiro nó do corpo de válvula. Os dois têm o mesmo dx, como tem o mesmo dy, dz, dr, etc. e tal. Então eu montei todas essas equações com esse objetivo, né? Estão vendo aqui que eu estou repetindo a mesma expressão. Isso aqui basicamente significa dx menos o dx de TR1B menos dx de válvula A é igual a zero, né? Que o coeficiente imposto aqui é zero. Então isso aqui representa uma expressão algébrica que vai determinar aquela restrição multiponto. Eu repeti isso para o y, para o z, para as rotações desse par de nós, e depois repeti esse conjunto todo para o outro par de nós, que é o VALV-B e o TR2B. Aí ficou aqui esse estabelecimento dessa ligação completa. O resto é padrão, né? Meca-static, para resolver a parte estática, calc-champ, né? Para poder levantar aqui os esforços nodais no campo CF. Deixa eu abrir aqui a edição. Adiciona um aqui, escolhe o CF no eu. E aqui abre os dois e põe o fork e o react noda. Depois eu vou fazer aqui uma extração da tabela, né? Com 3 elementos.
primeiro o nó TR2A, vou pegar aqui as reações nodais naquele nó que está se mexendo. Vou fazer uma extração desses valores, todos os componentes e tudo mais. Segundo caso, eu vou pegar o válvula A, que é essa extremidade aqui, vou pegar também as reações nodais e fazer a extração dela. E aqui o válvula B, que é o outro ponto, vou fazer basicamente a mesma coisa. Eu adicionei aqui algumas operações, tipo esse CF-Alga. O que o CF-Alga faz é só para exemplo, né, de como extrair um campo do campo de resultados. Né? No caso aqui, eu estou pegando o Reslim que vem do CalcChamp, né, aquele que já é enriquecido aqui de resultados adicionais, e estou fazendo a extração de um campo CF-Alga. O campo CF-Alga tem o tipo Elga CFR, né? R aqui significa que são números reais. E estou fazendo algumas outras coisas também, como gerar tabelas. Isso aqui já é mais para pós-processamento, no caso de eu querer fazer alguma programação em Python dentro desse conjunto de execução. Né? Só preparando aqui as saídas. E aqui eu imprimi as tabelas envolvidas. Ok, então vamos ver como é que fica. É um estágio só. Ok, então terminou de rodar e já gerou aqui os dois arquivos de saída, né? Tanto o loop, né, que é aquela tabela que eu gerei por distração, e aquele tbcl, que é uma tabela que tem aquele campo que eu fiz com extração a partir do Reslim. Vamos dar uma olhada aqui nos dois campos. A começar pelo tbcl, né? Esse campo, essa variável que eu criei aqui, que vem a ser essa tabela aqui, tabela de CF Elga, né, por elemento Gauss. É este campo aqui que eu removi, que eu extraí de lá no resultado. O que ele tem, o que ele carrega? Para cada elemento de malha, ele pega os 3 pontos de Gauss que ele usa para fazer a integração e recupera os valores nodais dele. Né? Isso aqui pode ser usado para outras alternativas, né, para outros tratamentos, mas no caso aqui eu vou prestar atenção a este resultado aqui. Bom, o que dá para notar aqui nesse arquivo, né, nessa saída, né, das coletas? Naquele nó que está fazendo o movimento, né, que é o ReactMove, esse 27 aqui, a força de reação em X está sendo negativa. Então, é uma força que está empurrando aquele conjunto para se fechar. E aqui eu tenho também o momento em Z. Você pode ver que a força em X está se repetindo nos nós da extremidade da válvula. Então, só que no caso aqui mudou de sinal, né? Esse aqui é o primeiro nó da válvula A, aquele que está mais distante do nó móvel, e realmente a reação dele passa a ser positiva em X. A reação que está agindo sobre o nó B também é a mesma que está agindo sobre o nó móvel. Então tudo está coerente aqui. E se vocês fizerem os cálculos com esses resultados aqui, vão ver que bate, né? Isso aqui é realmente uma transferência de momento, como se essa força agindo nesse nó de extremidade. Deixa eu voltar aqui. É como se a força que estivesse agindo nesse nó aqui
fosse transferida para cá. Então, gera momentos aqui nesses dois nós, momentos extras, que estão representados exatamente por esses valores aqui, né? Então, esse aqui, né, seria o valor, dependendo se eu vou modelar fixando uma extremidade ou outra, eu vou colocar essas forças aqui, da primeira e da segunda linha. No caso aqui da segunda e da terceira linha, né, desse arquivo. Essas seriam as forças que eu iria, né, colocar para o meu modelo completo, né, para fazer uma simulação em 3 dimensões, ou para perguntar ao fabricante se o equipamento dele, se a válvula dele, ou o flange dele resiste ao que está sendo solicitado aqui, tá certo? Então, essa é a maneira que existe de eu fazer extração de dados, extração de forças, para eu poder levar depois a um estudo mais detalhado, tá certo? Bom, espero que todos tenham aproveitado, tenham apreciado e consigam aproveitar isso. Muito obrigado a todos pela atenção e até a próxima. Se você chegou até aqui, provavelmente estava procurando algo como curso de elementos finitos, cálculo estrutural e etc. Eu tenho uma oferta que pode te interessar. Um canal e um curso para te capacitar a usar o Codeaster, um programa de elementos finitos desenvolvido pela EDF, a empresa de energia da França, e que ela usa para projetar as estruturas das usinas nucleares que opera. A EDF colocou essa joia no modo open source. A confiança na qualidade dos resultados produzidos tem que ser muito alta para essa área de aplicação, e o Codeaster mostrou que merece. Esse é o programa que vai te colocar no mercado dos projetos estruturais com uma barreira de entrada baixa e uma ferramenta de respeito. O curso vai te dar os primeiros passos, os que levariam mais tempo para aprender sozinho, e o canal vai te dar alguns refinamentos bem úteis. Mais detalhes na descrição do vídeo. Muito obrigado pela atenção, bem-vindos ao início da jornada e até o próximo passo.